Bom dia, meu querido. Deus te abençoe nesse dia. Esse é o dia que o Senhor fez, por isso nos alegramos e nos regozijamos nele. Espero que o Senhor te encontre nesse dia com o coração cheio de esperança, cheio de expectativa por ouvir a voz do Senhor por intermédio da sua palavra. E para isso eu quero compartilhar contigo um texto muito precioso do Evangelho de João, no capítulo 6, os versículos 1 a 15, que é a narrativa da multiplicação dos pães por meio de Jesus Cristo. Esse texto me edificou muito ao perceber como Deus pôde usar circunstâncias humanas e, a partir daquelas circunstâncias, produzir resultados extraordinários. Eu quero ler contigo esse texto, João 6, de 1 a 15, que diz assim: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão, para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é, verdadeiramente, o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com a intenção de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Aleluia. Esse relato impressionante, um relato de milagres, um relato de algo extraordinário que Deus fez ali entre aquele grupo de pessoas. Quando eu falo em milagres, eu me lembro de uma música da pastora Ludmila Ferber, que ela fala sobre milagres, né? E ela cantava dizendo assim: quem não quer viver debaixo de milagres? Quem não quer ter uma história de milagres? Quem não quer ser um agente de milagres? Eu quero meditar um pouquinho hoje contigo sobre pequenas sementes que produzem grandes milagres. Nós vamos meditar com base nesse texto. Antes de entrar no texto, só comentar um pouquinho no Novo Testamento qual o propósito dos milagres. Por que os milagres ficaram registrados e mais do que isso, por que eles foram realizados no Novo Testamento? Então, os milagres no Novo Testamento, ele tem alguns objetivos. O primeiro objetivo é testemunhar que Jesus é o Cristo e que sua mensagem é a verdade. O milagre é uma prova que tira todas as dúvidas de que Jesus é o Cristo e que sua mensagem é a verdade. Segundo, expressar a compaixão de Cristo diante de uma necessidade ou limitação natural humana. Quando chega no limite do possível, Deus realiza um milagre trazendo o impossível e solucionando uma necessidade humana. Terceiro, evidenciar a chegada do reino de Deus e do tempo da salvação. Então, era um sinal da chegada do reino de Deus e da salvação no meio daquela geração. E pegando essa terceiro propósito, as palavras que mais usadas para traduzidas como milagre na nossa língua, né? As palavras originais são duas.
A primeira é dunamis. Dunamis é traduzido por milagre, né, em algumas versões. Dunamis é uma manifestação de poder sobrenatural. É uma intervenção de poder sobrenatural, dunamis. E a segunda palavra grega é semeion. Semeion. Semeion significa sinal, distintivo ou indicativo de algo ou alguém, né? Então, sinal, distintivo ou indicativo é o semeion, né? E essas duas acepções, elas se juntam nesse relato. Ou seja, houve uma evidente demonstração dunamis de poder sobrenatural, e essa demonstração, ela foi um semeion, ela foi um sinal distintivo, indicativo da presença de Jesus, da presença do reino naquele lugar. Por que eu destaco também isso? Porque Jesus mesmo adverte que podem acontecer milagres que não apontam para Jesus, que não apontam para Jesus, para Deus e para o reino. Então, às vezes, alguns poderes podem se manifestar que não é o dunamis de Deus, né? E que não apontam, não deixam um semeion, não deixam um distintivo de que a glória é do Senhor. Jesus advertiu sobre isso em Mateus 7, versículos 21 a 23, e também em Mateus 24, 10 a 14, no contexto de pessoas que iriam realizar coisas extraordinárias, curas, milagres, prodígios, sinais, em nome dele, mas que naquele último dia seriam rejeitadas da sua presença, porque Jesus não os conheciam. Embora usassem a linguagem, o jargão de Jesus e até o nome de Jesus, eles não eram do seu povo, eles não eram íntimos de Jesus. Jesus não os conhecia no sentido deles serem parte da família, mas eram falsos profetas, falsos sinais eram feitos ali, né? E a grande questão, quando se realiza um sinal, quando se tem uma demonstração do poder espiritual, a pergunta subsequente é: a glória está indo para quem? Né? A glória está indo para quem? Será que realmente é para Jesus? Ou é para outro poder, seja ele humano ou espiritual? Alguns dias atrás, eu estava conversando com um grupo de 3 jovens, né? E eles comentando um pouco sobre alguns documentários que eles viram a respeito de um médium famoso aqui na região central do país, aqui no estado de Goiás. E o que ele fazia e deixava de fazer, as cirurgias espirituais, aquela coisa toda, nananã, e umas coisas bizarras, né, que aconteciam. E eu ouvi tudo aquilo ali e eu falei, pois é, mas e depois? Para quem estava indo a glória? Existia santidade ou existe santidade nas ações e na vida dessa pessoa, né? Porque se não existe santidade, se as demonstrações de poder não são respaldadas por uma vida justa diante de Deus, então a glória não está indo para Deus. São outros poderes que estão agindo ali, né? E aí eu falei para eles outra coisa, falei para eles que eu conheci algumas pessoas próximas desse famoso curandeiro que eram terrivelmente assoladas por demônios, justamente como uma cobrança do diabo a respeito do poder que tinha dado para essa pessoa, né? E na hora do vamos ver, essas pessoas assoladas por demônios vinham para Jesus, para serem libertas. Ou seja, que poder é esse que realiza milagres extraordinários, curas espirituais, famosas, né, por décadas, mas que na hora de, de uma opressão e de uma possessão demoníaca vem pedir ajuda na igreja, né? Ou seja, tem muita coisa acontecendo espiritualmente por aí que não aponta para Jesus. Mas nem por isso nós, como filhos e filhas de Deus, vamos deixar de demonstrar o verdadeiro e genuíno poder do Senhor na nossa geração. Com essa ressalva, tudo tem que ser para a glória do Senhor.
Não a nós, Senhor, não a nós, mas é o teu nome da glória. Então, podem acontecer demonstrações sobrenaturais de poder que não apontam ou não glorificam ao Senhor. Isso nós não queremos, mas nós queremos os milagres genuínos do Senhor que apontam e glorificam sempre ao Senhor Jesus. Então, nesse milagre da multiplicação dos pães, nós vemos Jesus agindo de forma sobrenatural, cumprindo essas características que nós vemos aqui. O testemunho de que Ele é o Senhor, de que a sua mensagem é a verdade, ele movido pela compaixão, porque existia uma realidade fática ali da fome daquele pessoal, e não era pouca gente, 5.000 somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Entendendo que era uma sociedade um tanto patriarcal, né, que haviam descendências numerosas, você pode projetar isso aí para umas 30.000 pessoas por baixo, né, contando as mulheres e crianças. Então, Jesus deu uma prova inequívoca, sem sombra de dúvidas, de que o reino de Deus chegou e que o reino de Deus se importava, se compadecia das pessoas. E é nesse relato, ele é interessante, passando para a segunda parte aqui da meditação, ver que Jesus fez essas coisas extraordinárias a partir da realidade humana. Primeiro a gente vê que uma grande multidão o seguia, faminta de pão e de milagres. As pessoas tinham visto as curas que Jesus já tinha realizado e com certeza queriam curas, com certeza queriam pão, porque eram necessitadas, carentes da alma, do corpo e do espírito, né? A gente precisa abrir os olhos. Muitas vezes o nosso conforto material nos torna insensíveis para aqueles desfavorecidos no nosso contexto de hoje, né? Nós temos, a maioria dos que me ouvem aqui, nós temos condições para nós e para repartir com pessoas que não têm e que são carentes de pão e de salvação. Nós precisamos abrir os olhos e exercermos misericórdia e milagres que apontam para Jesus na vida dessas pessoas. Então Jesus realizou milagres a partir da percepção dessa grande multidão, de ver essa grande multidão faminta. Jesus identificou a necessidade deles, pão. A necessidade básica deles era pão. Jesus fez uma pergunta aos discípulos. Ele já sabia a resposta, mas Jesus sempre nos testa, para ver se a gente está atento, para ver a nossa expressão de fé. Jesus falou assim, e aí? O que vai acontecer? A necessidade está posta. O que vocês vão fazer? Muitas vezes isso acontece na nossa vida. Eu quero dizer aqui profeticamente, algumas situações não foram resolvidas nas nossas vidas ainda, porque justamente Jesus está nos confrontando para que a gente reflita sobre elas e busque nele, né, os meios, a direção e a unção para desembaraçar essas situações. Ele não vai resolver enquanto a gente não se mexer, né? Ele está colocando, tá aí, a situação está posta. A fome é essa, está identificado. O que você vai fazer, né? E aí é interessante porque as reações dos discípulos são várias. A reação primeira e natural é fazer o cálculo, né? Não, para alimentar essa galera toda aqui vai ser dinheiro a rodo, né? E a gente não tem esse dinheiro. A gente vive de ofertas, a gente é quebrado. Como é que a gente vai ter dinheiro para alimentar essas 30.000 pessoas aqui? 200 denários não vai dar conta. Denário era o salário de um dia de trabalho, ou seja, teria que trabalhar um ano, um trabalhador ali normal, braçal, para dar de comer aquela galera toda ali de uma vez. 200 denários não vai dar conta, vai ser insuficiente. Ou seja, teria que ser mais do que um ano, né, de trabalho. Enfim, essa foi a primeira resposta. Olhar para os métodos e recursos humanos, né? E aí outra pessoa disse assim, tudo bem que ali tem um rapazinho que ele trouxe o Macfish ali. Ele tem ali 5 pães e 2 peixinhos ali. É o que ele tem. Mas o que é isso diante dessa multidão de gente, de faminta, que está aqui há não sei quanto tempo sem comer? Como é que vai fazer? Isso aqui não vai dar para nada. Vai dar nem o olho do peixe, vai dar, né? Enfim. E aí
apresentou um elemento, mas apresentou uma limitação, né, humana. Eu creio que isso é até natural, porque eles estavam ali sem conhecer ainda direito, né, o poder, a grandeza, o milagre, a graça de Jesus. Então eles colocaram os olhos, né, no recurso que eles tinham, mas ainda de uma forma natural. E aí Jesus faz algo tremendo, poderoso, né? Eles colocaram nas mãos certas, nas mãos de Jesus. Aqui, queridos, é a reflexão que deu título a, né, a esse texto de hoje, essa reflexão de hoje. Pequenas sementes, grandes milagres. Não importa o tamanho da semente, a quantidade da tua semente. O que importa é aonde você as deposita. As mãos que recebem a tua semente. Essas vão fazer toda a diferença. Se você depositar nas mãos certas, o milagre certamente acontecerá. E você verá a multiplicação sobre a tua vida. Aleluia. Isso não é só em semente material, isso em toda e qualquer semente que você recebe, né? Você deposita nas mãos de Jesus e ele faz o impossível acontecer. Aleluia. Então, não importa o tamanho, importa em quais mãos nós depositamos nossas ofertas. Jesus ele faz o milagre a partir do insuficiente, do limitado, do incapaz, porém disponível. Né? E aqui eu transfiro essa reflexão para você e eu como pessoas. Muitas vezes você é insuficiente, incapaz, limitado. Mas se você é disponível, Deus realiza milagres extraordinários. Deus usa o improvável para fazer o impossível. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Então ele usa as coisas e pessoas desprezíveis para fazer coisas grandiosas. Tá? A multiplicação ela aconteceu, não foi no estalar de dedos. Jesus não deu graças e de repente uma montanha de pão e uma montanha de peixe aconteceu. Se isso tivesse acontecido dessa forma, ia ser uma correria, um pisoteio, ia ser uma loucura, ia ser um caos, né? Mas Jesus não fez isso. Jesus, aqui o relato não diz, mas em outros relatos conta. Ele fez as pessoas se assentarem na relva em grupos de 100 e de 50, em coletivos, provavelmente em grupos de famílias próximas e famílias extensas, né? Então Jesus fez com que o povo se organizasse e ao mesmo tempo se congregasse em coletivos menores, coletivos que facilitassem a partilha. Olha a sabedoria de Jesus nisso aí. E a partir desse momento, ele começou a distribuir ali para os seus discípulos, e os discípulos foram, num santo contágio, multiplicando essa distribuição entre esses grupos de 100 e de 50. E o milagre, queridos, passou de mão em mão. Isso é precioso na vida de Jesus. Jesus poderia ter feito de uma vez? Poderia, mas ele fez questão que o milagre palpável fosse palpável, de mão em mão, de repartir em repartir, de quebrar o peixinho no meio e dar um pedaço para o outro, e quando você ia quebrar para o outro, o peixe já estava inteiro de novo. Assim também o pão. Aleluia. Isso nos ensina tremendamente, queridos. Isso nos ensina o seguinte: tudo aquilo que eu e você recebemos do Senhor não é para parar em nós mesmos, né? Tudo aquilo que eu e você recebemos do Senhor, seja qual for o pão, seja qual for o peixe, espiritual, material, emocional, financeiro, seja qual for o peixe e o pão que você recebeu, não é para parar em você. É para você repartir com esses vínculos próximos, com a sua família nuclear, com a sua família extensa, com a sua parentela, com as pessoas com quem você pode olhar no olho e a tua mente até ter a capacidade de lembrar, não, aquela pessoa estava comigo, naquele coletivo no dia que o milagre aconteceu. Aleluia. Isso é muito precioso. Eu creio que Jesus, na sua sabedoria, ele já estava ali costurando o sentimento futuro da igreja que nasceria, né? Da igreja que partiria pão de casa em casa, da igreja que daria graça pelo alimento, da igreja que repartia tudo entre todos e nenhum necessitado entre eles havia. Então Jesus já estava ensinando a igreja
nessa vida comunitária, no Espírito, né? Dependendo do Espírito Santo. Então a multiplicação acontece por famílias, por grupos, por lares, de forma comunitária e fraterna. Amém, queridos? Então Jesus, ele está nos ensinando isso. Aleluia. E outra coisa, depois que todos se fartaram, ainda sobrou muita coisa. Sobrou muita coisa. E como eu falei, a maioria da galera que seguia Jesus não tinha posses, né? Não tinha bens, eram pessoas muito simples. Que hoje, né, o conceito de insegurança alimentar, uma das coisas diz pessoas que talvez não tivessem a garantia da próxima refeição, né? Então, Jesus, na economia de Deus, na sabedoria de Deus, na administração de Deus, ele falou, olha, recolham tudo que sobrar, né? O pão de cevada ele não era tão perecível como os nossos pães de hoje, então ele durava alguns dias. Então recolha o que sobrar. O peixe frito provavelmente também durava alguns dias. E as pessoas recolhiam e iam se alimentando ao longo do caminho, até que conseguissem ter condições de prover novas refeições. Então veja que Jesus é cuidadoso até nos detalhes, até nas sobras, né? Com certeza, se Jesus vivesse entre nós hoje, eu tenho certeza que Jesus condenaria entre nós o extremo desperdício das coisas que nós temos hoje. Nós somos uma geração muito, mas muito, consumista e desperdiçadora, né? Em todos os aspectos. Nessa questão de comida, por exemplo, é absurdo o que se produz e o que se perde aqui no nosso país, no Brasil. Um país desse tamanho, que com todos os seus males e etc., consegue ser uma âncora de segurança alimentar para o mundo inteiro por conta das produções de grãos e etc., de carnes, etc. Mas mesmo assim nós temos uma perda absurda. Mais de 30% da nossa produção é perdida, né? Então imagina o Brasil, que hoje é uma potência na segurança alimentar, se ele tivesse mecanismos, não só de política pública, mas de consciência mesmo da sociedade, de reduzir seus desperdícios. Nós seríamos um país bem melhor e menos desigual nessa questão da fome e da segurança alimentar interna no nosso país. Então eu tenho certeza que se Jesus estivesse fisicamente entre nós, ele condenaria isso, né? E de certa forma Jesus está entre nós espiritualmente, e de certa forma ele está condenando isso por meio de pequenos vasos que repartem seus 5 pães e seus 2 peixes, como eu estou fazendo aqui. É tempo da gente repensar algumas questões. A cidadania do céu, ela se manifesta também por meio da cidadania da terra. Isso é questão de cidadania, de solidariedade e de boa gestão das coisas naturais que o Senhor deixou para que a gente usufrua. Reduza seu desperdício. Reduza, reuse, recicle, né? Aproveite, né, tudo que chega às tuas mãos, porque é bênção de Deus. É Deus que deu e nós temos a obrigação de cuidar bem. Então, o milagre de Jesus, de certa forma aqui fechando, também é educativo para nós. Amém? Essa questão da sobra, ela também diz o seguinte, ela diz de uma memória, ela diz de um legado, né, de algo que Deus marcou a minha vida, marcou a tua vida, né? Então nós recebemos um milagre e temos ainda sobras, né, desse milagre. Isso é uma memória, um legado positivo que é transferido entre pais e filhos, entre gerações e entre pessoas que recebem e pessoas que transmitem esse milagre. Eu tenho dito isso aqui várias vezes e não me canso de dizer. Todo aquele que recebe um milagre, ele está autorizado a ministrar esse milagre. Então entenda esse pedaço de pão, esse pedaço de peixe que sobrou, como esse instrumento evangelizador que Deus deixou nas suas mãos para que você compartilhe com outras pessoas. Tem muita gente com fome, tem muita gente com sede, tem muita gente com falta do pão material, emocional e espiritual. E você e eu que recebemos milagres poderosos do Senhor, temos a obrigação moral e espiritual de compartilhar isso com as pessoas que estão com fome ao nosso redor. Por isso é que Deus deixou essa memória, essa lembrança do milagre nas tuas mãos, para que você passe adiante e outras pessoas também
conheçam o poder, o dunamis do Senhor em suas vidas. Amém? Então, essa é a reflexão de hoje. E eu termino com uma frase que eu ouvi há mais de 20 anos atrás, numa ministração que eu achei tremenda, que diz assim: Deus é especialista em usar gente ordinária para realizar coisas extraordinárias. Amém? Deus usa as pessoas mais comuns da vida, mais desprezadas e desprezíveis aos olhos humanos, para fazer coisas extraordinárias. Que você esteja na lista desses, comuns que realizam o incomum nas mãos do Senhor. Ofereça a Ele seus 5 pães e seus 2 peixinhos e veja o poder que irá se manifestar na tua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, porque cada dia o Senhor tem nos dado pães e peixes o suficiente para nós e para repartir com os nossos familiares próximos, nossa parentela e com todos aqueles que têm fome e sede de justiça, de pão, de salvação e de dignidade em suas vidas. Te peço que o Teu Espírito Santo venha iluminar essa palavra no coração, nos ouvidos, na mente de cada um que a ouvir. Eu te peço que o Senhor amplifique por meio de obras, de frutos, de resultados, de justiça na vida de cada um, Senhor. Todas as áreas das suas vidas. Pai, obrigado, Senhor, porque fomos alimentados por esses pães e por esses peixes. E queremos alimentar outras pessoas que também precisam conhecer a tua glória. Por isso te louvamos pela tua palavra no dia de hoje. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque tu estás aqui mais uma vez repartindo esse pão e esse peixe conosco. Alimenta-nos, Senhor. Queremos comer das tuas mãos. Queremos também ser alimentados uns pelos outros, nos nossos vínculos, relacionamentos de companheirismo, de amor, de fraternidade, de aliança, uns com os outros também, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Muito obrigado por ter a paciência de me ouvir aqui nessa meia horinha. Espero que você tenha sido abençoado. Convido você a praticar essa palavra, repartir esse pedacinho de pão e peixe com 4, 5 pessoas aí do seu círculo de amizades. Você possa alimentar outras pessoas pela palavra de Deus nesses dias. Se você ainda não se inscreveu, você me encontra aí na lupinha do YouTube, @novoevivocaminho1972. Você digita lá, você vai me encontrar. Se inscreva no canal, ative o teu sininho e toda segunda-feira eu estou aqui com a palavra do coração de Deus para o teu coração. Tenha uma excelente semana, cheia da graça, da glória do Senhor em sua vida e seja luz.